dia, classe! Se vocês estão vendo essa videoaula, isso significa que essa daqui é a videoaula número 6. E nós vamos começar falando sobre igualdades e equações, páginas 107 e 108. Como que a gente vai começar esse assunto? A apostila propõe para vocês uma reflexão sobre uma gangorra. O que é uma gangorra? É aquele brinquedo que geralmente e antigamente, né? Hoje em dia ainda tem. Nos parquinhos, uma criança de um lado, outra criança sentava do outro lado e elas ficavam balançando. E aí, às vezes tinha aquele tio chato que sentava numa ponta, que é muito mais pesado que uma criança, que o sobrinho, e o sobrinho ficava lá em cima e ele nunca descia, porque o peso, né, a massa corpórea do tio, falar peso é falar errado, viu gente? É massa, eu já expliquei isso. Mas enfim, a massa do tio era muito maior que a massa da criança, por isso que a criança ficava no alto, ou seja, não tinha um equilíbrio. Mas se você pegasse duas crianças que tinham a mesma massa, você conseguiria dar uma equilibradinha nela ali e ela ficar paradinha. E as duas crianças ficarem com os pés balançando. Isso daí, todo esse assunto que ele traz da gangorra, é para falar de igualdade. Que quando eu tenho uma massa de um lado que é equivalente à mesma massa do outro lado da gangorra, elas duas estão trazendo essa analogia de igualdade. Ainda nesse papo de igualdade, a gente pode lembrar de uma balança, aquelas balanças que a gente usava lá no século passado, que elas são de dois pratos. Então, antigamente nas feiras, eles colocavam um pezinho de 1 quilo, né, uma garrafa d'água de 1 litro de um lado da balança, e do outro lado da balança eles colocavam as verduras para saber quanto que aquela verdura pesava. Então eles viam que se ela pesasse exatamente 1 quilo, a balança ia ficar equilibrada. Se ela pesasse mais de 1 quilo, ela ia tender mais para baixo e a garrafa de 1 quilo ou o pezinho de 1 quilo ia subir. Eu estou falando tudo isso, mas na página 108 ele traz um exemplo de uma balança para vocês. E eu vou fazer a minha balança aqui na outra. Então ele traz essa balança aqui na página 108. E ele começa a pensar, bom, se o prato da balança está equilibrado com o outro prato, então tudo que está pesando aqui pesa a mesma coisa que o que pesa aqui. Vamos pensar, então aqui eu tenho uma bolinha e 2 pesos de 1 quilo. E no outro prato da balança que está em equilíbrio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas e um peso de 1 quilo. Eu vou chamar a bolinha, o peso da bolinha, de X. Então, ou seja, esse peso aqui dessa bolinha é X, que eu não sei quanto pesa a bolinha. Eu sei que 1 quilo pesa 1 quilo. Essa aqui também pesa X, né? Todas pesam X, todas as bolinhas são iguais. Desse lado do prato da balança, eu tenho uma bolinha que pesa X, mais 2 quilos. Mais 2, não precisa pôr o kg de quilos, 2 quilos. E do outro lado da balança, como elas estão em equilíbrio, do outro lado eu tenho igual 3 bolinhas, mais 2 bolinhas, 5 bolinhas, 5 vezes X, né? 5 bolinhas, pesam X, mais 1 quilo. Então eu formei uma expressão algébrica desse lado e uma expressão algébrica desse lado. Isso aqui a gente chama de equação. Equação. Ou seja, eu tenho duas expressões algébricas que estão se igualando, formando uma equação. Como é que eu vou descobrir o peso da bolinha? De uma bolinha. Eu ainda posso continuar pensando sobre a balança e eliminar essa bolinha que está aqui e eliminar uma bolinha que está aqui. Vamos fazer isso então. Então eu vou cancelar essa bolinha e vou cancelar. Vou tirar da minha balança. Se eu estou tirando desse prato da balança e estou tirando desse prato, ela ainda vai continuar equilibrada. E agora? Agora eu vou tirar um pezinho de 1 quilo aqui e vou tirar um pezinho de 1 quilo aqui. Ou seja, o que eu fiz desse lado do prato, eu também fiz desse lado, para ela continuar equilibrada. Então eu tirei uma bolinha aqui, tirei uma bolinha aqui, tirei um pezinho aqui, tirei um pezinho aqui. Qual é a equação que eu tenho agora? Eu tenho a equação que vai estar me dando um pezinho de 1 quilo, desse lado da balança, né, desse prato, e do outro lado eu vou ter 4 bolinhas. 4 vezes X. Não precisa fazer um negocinho de vezes, eu fiz só para vocês gravarem. 4 bolinhas, 4 vezes X, 4 vezes a massa de cada bolinha. E agora, eu vou pensar, que número que vezes 4 dá 1? Que número que vezes 4 dá 1? Bom, 1 vezes 4 é 4, mas eu quero um número que dê 1. Se for 1, já vai ser muito maior, então tem que ser um número menor que 1. Então eu já tentei com o número 1, né? Vamos colocar aqui. 1 vezes 4 deu 4. Ixi, 4 é diferente de 1. Então, o 1 não pode ser. O 1 não pode ser. Vou tentar com menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Poxa, menos 4 também é diferente de 1, é diferente.
Então, menos 1 também não pode ser. Vou tentar agora com o meio. Meio, um número entre 0 e 1, meio. Então, eu vou fazer 4 vezes meio, é 4 vezes o 1, né? 4 vezes 1, 4. E 2 vezes 1. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 é 2. Na frente, né? Porque o resultado disso eu estou colocando aqui desse lado. 2 é diferente de 1 também. Ainda não deu. Nossa, tá difícil esse, né? E se eu tentar 1/4? 1/4, por que 1/4? Porque quando eu multiplicar 1 sobre 4 aqui, no final eu vou chegar em 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1. Então, para que seja igual a 1, eu vou ter que fazer 4 vezes 1/4. Porque 4 vezes 1, 4. E o 1 que está aqui embaixo, 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 4, o 1 que é que eu quero chegar. Então, o meu x, o valor do peso de cada, valor da massa de cada bolinha é 1/4. 1/4 que é a mesma coisa que 0,25. 1 dividido por 4, 0,25. Então, x é igual a 0,25, que é a mesma coisa que 1/4. Eu espero que vocês tenham entendido. O que a gente vai ver agora é que isso daqui foi meio que num achismo, né? Foi um método de tentativa e erro. Eu fui colocando valores numéricos para x. Esse método de tentativa e erro existe, tá? Só para vocês saberem. Mas eu fui colocando valores numéricos para x, chutando valores, né? Achando valores, até chegar no número 1. Quando eu multiplicasse por 4, dava o número 1. E eu fui fazendo isso várias vezes. Eu fiz uma vez, fiz duas, fiz 3, fiz 4 vezes. E se for uma expressão algébrica muito grande, eu vou demorar muito. Então eu preciso de um jeito mais rápido e mais fácil. E é isso que a gente vai continuar aqui nessa videoaula. 1 minuto que eu vou apagar tudo. Pessoal, antes de ir para o assunto que eu estava falando ainda há pouco, sobre a gente não encontrar o valor de x por achismos, né, pelo método de tentativa e erro, eu vou definir o que é uma equação do primeiro grau. Então, o livro de vocês traz assim, que toda equação que pode ser escrita na forma ax mais b igual a 0, em que a e b são números racionais. Números racionais é menos 1, menos 2, menos meio, menos 3 sobre 4, menos 4 sobre 5, números racionais, ou mais 8 sobre 7, números racionais. E o a tem que ser diferente de 0, o a tem que ser diferente de 0, porque se o a for igual a 0, eu vou ter b igual a 0, né? Se eu tenho o a aqui valendo 0, 0 vezes x, 0. 0 mais b, b. b igual a 0, então b vai ser 0. Então eu não vou ter expressão algébrica, não vou ter equação, não vou ter nada. Então o a tem que ser diferente de 0. Ele pode ser qualquer número, desde que seja diferente de 0. É chamada, então uma equação que pode ser escrita dessa forma, é chamada de equação do primeiro grau. No exemplo anterior, a gente tinha balança e eu tinha chegado que num prato eu ia ter 1 kg e no outro prato eu ia ter 4 bolinhas. Vamos retomar esse exemplo? Então eu tinha um prato que eu ia ficar com 1 kg aqui e do outro lado eu ia ter 4 bolinhas. E que cada bolinha tinha uma massa x. Então eu falava que como minha balança estava em equilíbrio, desse lado era 1 igual, porque estava em equilíbrio, a 4 vezes a massa das bolinhas, 4 vezes x. Então eu chegava nessa equação, nessa expressão algébrica, de um lado igualando a uma expressão algébrica de outro lado. Imagina que eu quero tirar esse peso de 1 kg daqui. Se eu tiro esse peso de 1 kg daqui, quanto que vai ficar aqui? 0. E aqui? Aqui vai ficar faltando 1 kg. Então eu estou tirando 1 kg daqui e aqui vai ficar faltando 1 kg. O que significa que aqui eu vou ter 0 igual a 4x menos 1. Menos 1, porque vai ficar faltando 1 kg para eu tirar daqui. Eu não vou conseguir tirar 1 kg daqui. Eu tirei daqui, mas eu não consegui tirar daqui. Então eu coloco aqui que aqui eu teria que tirar. Eu teria que tirar 1 kg, menos 1. Então eu tenho essa expressão algébrica aqui, essa igualdade. Essa igualdade, essa equação recebe o nome de equação do primeiro grau, porque ela pode ser escrita na forma ax mais b. Quem que vai ser o meu a? O meu a vai ser 4. E quem que vai ser o meu b? Meu b vai ser menos 1. Então eu vou escrever da forma que está ali, certo? Da forma que está ali, o 0 está para cá. Não tem problema, o 0 está para cá. Mas eu vou escrever da forma que está ali. Da forma que está ali, opa, já é justamente o exemplo que eu ia fazer. 4x menos 1 igual a 0. Só troquei o 0 de lugar, é a mesma fórmula, certo?
É a mesma equação. Então, isso daqui é uma equação do primeiro grau. Que eu tenho um número A vezes X mais B igual a zero. Sendo que o B pode ser qualquer valor. No caso, meu B é menos 1. E nesse caso, o meu A vale 4. Ou seja, o A tem que ser diferente de zero. Se fosse zero aqui não ia dar certo. Porque ia ter, esse termo ia sumir, ia ser menos 1 igual a zero, que ia estar errado. Agora, então, vamos voltar. Porque a gente não vai fazer o método, né, de tentativa e erro. A gente vai fazer o método correto, o método assertivo. A gente vai ver como que é esse método. Esse método ele vai usar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O que isso quer dizer? O princípio aditivo é aquele que eu tinha feito aqui na balança. Quando eu tirava um pezinho de um lado, eu tirava do outro. Se eu coloco um peso de um lado do prato, eu tenho que colocar no outro prato, para que a balança continue em equilíbrio. Então, esse meu sinal de igual está falando que esse peso aqui, né, esse lado do prato, é igual a esse lado do prato. Então, tudo que eu fizer desse lado aqui, eu tenho que fazer desse lado aqui. Agora que eu apaguei, vamos resolver essa equação usando esse método, certo? Usando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Primeiro passo, primeiro e único passo, é você isolar a parte literal. Qual que é a minha parte literal? É o x. Eu tenho que isolar esse x. Para isolar esse x, esse menos 1 não pode estar aqui e nem esse 4 está aqui. Então eles estão meio que sobrando na parada. Então eu vou começar tirando esse menos 1 daqui. Eu sempre vou começar tirando o termo que está somando ou subtraindo. Para eu usar o princípio aditivo, ele fala que tudo que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado. Se de um lado eu vou somar ou subtrair, então do outro lado eu tenho que somar e subtrair a mesma quantidade de unidades. Como assim? Fazer o 4x, que vai permanecer o mesmo, menos 1. Só que para esse menos 1 sumir, tirar desse lado da balança menos 1, eu tenho que colocar 1 aqui. E eu vou tirar também do outro lado da balança menos 1. Por que eu coloco 1? Porque agora, quando eu realizo a soma de menos 1 com mais 1, né, do menos 1 com o inverso dele, que é o mais 1, isso aqui vai ser igual a zero. Por isso que eu adiciono 1 aqui para anular esse menos 1, para fazer com que ele suma. Quando eu adiciono 1 aqui, eu tenho que adicionar 1 aqui também, fiz isso não errado. Mas eu tenho que adicionar 1 aqui também do outro lado, no outro prato da minha balança. Lembra da balança? Então agora aqui deu zero. Então eu vou ter 4x mais 0 igual a 1, certo? 4x mais 0, 4x, próprio 4x. Então 4x igual a 1. Agora eu tenho que sumir, né, isolar o x sumindo com o 4. Vou isolar a parte ainda literal, sumindo com o 4. Como é que eu vou sumir com esse 4? Agora eu vou usar o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo fala que toda multiplicação ou divisão que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado também. Então eu vou dividir os dois lados por 4. Por quê? Porque quando eu divido aqui por 4 e eu divido aqui por 4, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x é o próprio x. Então aí eu já vou ter sumido, eu já vou ter conseguido isolar a minha incógnita. Eu já vou conseguir. Então eu divido tanto aqui quanto aqui, dos dois lados da equação, por 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x. E desse lado, 1 dividido por 4, 0,25. Podia deixar como 1/4 também, não tinha problema. 1 vezes x, x. X é igual a 0,25. Que foi o valor que a gente tinha chegado anteriormente, na lousa passada, fazendo o método de tentativa e erro, com aqueles achismos, né? Eu chutando valores, né, numéricos para o x, para a nossa incógnita. E agora que a gente chegou, encontrou o valor da incógnita, sem precisar ficar jogando valores numéricos ali para x. Segundo exemplo, primeira e única parte é isolar a incógnita, isolar a parte literal. A minha incógnita é x, a minha única incógnita é x. Então eu vou isolar. Para isolar, esse mais 3 aqui tem que sumir. Para sumir com mais 3 aqui, eu tenho que tirar ele desse lado da balança. Mas se eu tiro desse lado, nesse prato da balança, eu tenho que tirar também nesse outro prato. Então vamos copiar o x sobre 2, copio mais 3, e agora eu estou tirando 3, igual a 0 menos 3. Ai, professora, esse lado você não colocou 0. Gente, eu não coloquei porque 0 mais 1 é o próprio mais 1, por isso que eu não coloquei. Aqui vai ser a mesma coisa, 0 menos 3
é o próprio menos 3, não precisaria colocar. Vocês podem ser ágeis aí, pular esse passo. Eu estou fazendo passo a passo. Mais 3 com menos 3, ou seja, o mais 3 menos o inverso dele. Eles se anulam. Então isso aqui é igual a zero. Então eu vou ter x sobre 2, que eu estou copiando, mais 0, igual a menos 3. Próximo passo. Agora eu tenho que ainda isolar a minha incógnita. Então eu vou multiplicar, porque eu vou usar o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar tanto aqui quanto aqui por 2. Ah, mas professora, é que você dividia por 4. Claro, porque eu queria anular esse 4. Para eu anular o 4, eu dividia ele por 4. Para eu anular esse 2 que está dividindo, eu vou ter que multiplicar por 2. É aquele princípio, né, que a multiplicação é o inverso da divisão. Se aqui ele está dividindo, eu vou multiplicar por 2. Se aqui ele está multiplicando por 4, eu dividia por 4. Então aqui eu vou multiplicar esse aqui por 2. E aí quando eu multiplico esse lado, eu multiplico esse lado aqui também por 2. Agora eu faço 2x dividido por 2. 2x dividido por 2 é x. Porque eu posso dividir esse 2 e esse 2, né? Vai dar 1. É x. Igual 1 vezes x, que é x. Igual a 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3. Mais e menos, menos. 2 vezes 3, 6. Então o meu x é igual a menos 6. Aí eu posso fazer uma verificação para ver se eu acertei. Eu posso pegar esse valor numérico que eu cheguei aqui no final, que é o menos 6, e colocar aqui no início da minha equação do primeiro grau. Menos 6 dividido por 2, menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2, menos e mais, menos. 6 dividido por 2, 3, menos 3. Então, isso aqui dá menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Então tá certo, o x tem que ser menos 6. Aqui também é a mesma coisa, eu podia colocar o x igual a 1 quarto. 1 quarto vezes 4, 1. 1 menos 1, 0. Para encerrar essa aula de hoje, eu ainda quero comentar com vocês que na página 110, ele traz duas observações. A primeira, que os valores encontrados para x, ou o valor encontrado para x, é chamado de solução da equação, ou raiz. Então é a raiz ou solução da equação. Tem aí um quadrinho, vocês podem grifar com a caneta marca-texto. Então, o valor que eu encontro para x é a solução ou raiz da equação. Quando ele pergunta no exercício, encontre a solução da equação, ou encontre a raiz da equação, ele quer que você ache o valor da nossa incógnita. O valor de x, o valor de a, o valor de b, a letra que tiver ali no exercício, certo? Outra questão que ele traz ali nos quadrinhos, no quadrinho de baixo, se eu não me engano, é que equações que têm a mesma solução são chamadas de equações equivalentes. Equações que têm a mesma solução são chamadas de equações equivalentes. Equivalentes de iguais, certo? E é só essas duas informações que eu tinha para terminar essa aula e por isso eu